de alto, irmãos, eu vou passar um código para vocês na Bíblia e eu acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar. Vai ouvir pela primeira vez. Vai ser extraordinário. Quando você escutar essa palavra, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Eu quero dizer que muitas vezes nós nos colocamos como insignificantes diante da opinião das pessoas, né? Às vezes o Criador ele põe sonhos no teu coração, no meu coração, e nós vamos pela lógica das pessoas, pelo que elas nos avaliam, pela nossa capacidade, conforme a inteligência dela, conforme a opinião delas. Eu quero dizer para você, quando você é um vaso, quando você é uma escolha do próprio Criador, você não tem que preocupar com o que ele coloca no seu coração, porque certamente você irá realizar e certamente irá se manifestar. E você não precisa ser um homem ou mulher super habilidoso. Sabe por quê que não? Porque o próprio Criador, ele coloca habilidades em você. Eu vou te provar isso na Bíblia, está no livro, até chega a arrepiar. Está na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 3. Né? Eu vou falar, esse homem, ele recebeu habilidades do próprio Criador. O nome dele na Bíblia, que eu pesquisei, foi mencionado uma única vez nesse versículo. E é um dos homens mais importantes da história bíblica. Quem que é esse homem que você está falando, Érica? Bora lá. E o enchi do espírito de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lavramentos de pedras para engastar e em artifício de madeira para obra em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele o Eliabe, o filho de Arsamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que eu tenha ordenado. Sabe quem que é esse homem? É Bezalel. Bezalel foi o primeiro homem que recebeu o Espírito Santo, o Akadosh do Criador, e o Criador testificou a ele, deu habilidades para ele construir a Arca da Aliança. Moisés foi chamado para construir a arca, mas o Criador levantou um homem. Conta-se na Bíblia que esse Bezalel, ele é parente de Moisés, primo, se eu não me engano. O Criador primeiro preparou ele. Ele falou, como é que eu vou construir? Para inventar, para criar a arca. O Criador deu ele toda sorte de sabedoria para ele lidar com ouro, prata, cobre, madeira, entre todos, para construir a arca. Aí ele que diz, eu enchi ele do meu espírito, dei sabedoria, entendimento, ciência e todo o artifício para inventar invenções. De repente, nossa, eu chego a tremer de tanto poder. Essa mensagem é forte demais. Muitos de vocês estão sendo desacreditados, até por parentes, por amigos, né? Muitos de vocês contam um sonho para alguém, as pessoas chamam você de doidinho, louquinho, ri de você, debocha de você, zomba dos seus sonhos, não sabendo eles que quem colocou esse sonho dentro do seu coração foi o próprio Criador. E se ele colocou isso, ministrou isso dentro do meu coração, do seu coração, certamente ele vai te dar habilidades necessárias, recursos e provisões suficientes para você concluir aquilo que ele colocou dentro do seu coração. Até porque os sonhos dele são maiores e melhores do que o nosso, os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. Então eu quero que você pegue esta palavra e coma, sabe, espiritualmente, para você nunca mais permitir que alguém chegue o dedo no seu nariz e diz que você não é capaz. A partir de hoje, essa incapacidade que as pessoas têm de você, que elas olham para você, é problema delas, não é teu problema. Se o Criador ministrou no seu coração que você vai realizar tal obra, certamente você realizará. Ele vai encher você com toda a plenitude do Ruach Kadosh dele, te dando todos os artifícios de sabedoria, entendimento, discernimento para que você realize, para que você conclua a obra. Não sei o que você tem sonhado, não sei o que você tem projetado, não sei o que o Criador tem ministrado no seu coração,
Não sei o que você tem passado no seu dia a dia, até por parentes, pessoas próximas, amigos que você considera, mas ainda está debochando dos seus sonhos. Está rindo daquilo que o Criador ministrou no seu coração. Por isso que muitas coisas que o Criador nos entrega, nós temos que pôr um zíper na boca. Não é com todas as pessoas que nós temos que compartilhar, porque nem todo mundo está na mesma frequência de abençoar, de manifestar a grandeza do Criador. Você tem que, o Criador ministrou no seu coração, você tem que guardar, orar e esperar que Ele vai te dar aquilo que você precisa, que são as habilidades para colocar em prática. Para isso você vai buscar, para isso você vai estudar, para fazer aquilo realizar e a glória dele resplandecer. Eu espero que essa palavra hoje ela possa tocar no seu coração de uma forma que nunca mais na sua vida ninguém venha zombar dos seus sonhos. E eu quero dizer para você que tudo é possível àquele que crê. Por mais que as pessoas olhem para você, olhem para a circunstância da sua vida, ainda assim eu quero que você lembre dessa passagem que está no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 3, Bezalel, que ele foi o primeiro homem na Bíblia que recebeu o Espírito Santo. O nome dele é mencionado apenas uma vez. Mas foi o suficiente que quando eu meditei, quando essa passagem foi ministrada no meu coração, eu falei, meu Pai, eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar com outras vidas que, de repente, estão no meio de um propósito ministrado por ti, e essas pessoas estão ao ponto de desistir porque ouviu opiniões de quem não tem capacidade, da habilidade, de dar discernimento espiritual e de dar a ela aqui as ferramentas necessárias, que é a fé, para ela realizar tal obra. Então, a partir de hoje, eu quero que você faça um acordo com você e com o Criador. Nunca mais ninguém vai duvidar dos seus sonhos. Nunca mais. Ninguém vai... As palavras das pessoas, elas nunca mais elas irão ter interferência na sua vida para fazer com que você desacredite dos seus sonhos, do seu trabalhar. Porque mesmo que você não seja uma pessoa habilidosa, se você for uma pessoa que tem fé e temor no Criador, assim conforme esse primo de Moisés, ele foi levantado pelo Criador para construir a arca. Moisés poderia ter construído, mas o Criador levantou ele. E ele foi o primeiro homem que recebeu o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, com toda sorte de sabedoria, com toda sorte de discernimento, de inteligência, todos os artifícios para ele lidar com madeira, com prata, com ouro, com todos os tipos de artifícios para inventar, fazer invenções e trabalhar naquilo que era determinado pelo Criador. Assim seja. Então, queridos, nunca esqueça dessa passagem, nunca esqueça dessa palavra, porque eu tenho certeza que talvez hoje mesmo você está triste, porque as pessoas duvidaram dos seus sonhos, porque as pessoas riram de você, né? E é tão chato, né? Você ir com o coração mais aquecido, compartilhar com pessoas que você ama, e você acredita que essas mesmas pessoas amam você e elas rirem de você. Sabe por que elas rirem? Porque elas não têm a fé que você tem. Sabe por que elas rirem? Porque no fundo elas acreditam mais do que você. O que está precisando é você ter fé, é você acreditar, porque a Bíblia fala que nada é impossível àquele que crê. E eu abençoe. Shalom, shalom. Seu dia, sua noite, seja abençoado e repleta do Ruach Kadosh do Criador sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Assim seja. Aleluia.